Eles... Bom, vamos falar do primeiro assunto aqui, que tem a ver com Eu confesso a vocês, eu não achei que eu fosse viver para ver isso. As críticas ao sistema eleitoral brasileiro começaram a vir de onde menos a gente poderia imaginar. E a gente, nos últimos dias, começou a ver, numa eleição que está muito disputada na Venezuela, vamos falar aqui sobre o resultado das eleições, como é que a situação está feia lá para o Maduro, em tese, e ele diz que vai ganhar a eleição de qualquer jeito. E não só, isso começou a ter uma escalada, né? Nos últimos dias isso começou a ter uma escalada, onde o Maduro resolve sentar o pau na urna brasileira. E são tantas notícias acontecendo que eu resolvi acompanhar aqui com vocês, para a gente entender, né? Então, a primeira notícia foi essa, sobre o ditador Maduro, que defende o sistema eleitoral da Venezuela e critica os modelos do Brasil, Colômbia e Estados Unidos. E a gente... Bruno, você consegue colocar pra gente o vídeo do Maduro? Outra vez. E que em Venezuela vai haver democracia, liberdade e paz. Que temos o melhor sistema eleitoral do mundo. Do mundo. Tem 16 auditorias. 16 auditorias. E se hace uma auditoria caliente. Ó, eles têm 16 auditorias, tem muito mais auditoria. Você vê que negócio da auditoria, pô, dá pra ter 30. É só os auditores serem teus amigos. Não, pode deixar grande, Bruno. Pode botar grande. Como ustedes saben, el 54% de las mesas. ¿En qué otra parte del mundo hacen eso? Um exemplo. ¿En Estados Unidos? Não. Es inauditable el sistema electoral. Na verdade, o sistema eleitoral americano é totalmente auditável, fazem as auditorias e as auditorias acharam um monte de cagada. En Brasil, no auditan ni un acta. En Brasil. En Colômbia. Não tá mentindo. Não tá mentindo. No Brasil não auditam nada, nenhum boletim de urna é auditado, que é impossível ser auditado, é todo eletrônico, né? Aliás, antes que critiquem, quem disse isso foi o PSDB, não fui eu, não. No auditan ni un acta. Eu não sei como é que é o sistema eleitoral na Colômbia. En Venezuela auditamos en caliente, en la mesa, el 54%. 54? Caramba, então, assim, você vê que o sistema da Venezuela é absolutamente exemplar. E quando ele faz essa crítica, digamos assim, né, em relação ao Brasil, ele não está errado. Não está errado. Ele tem mais auditoria do que o Brasil. É claro que se você mandar o teu primo auditar as suas... se quem controla a auditoria, né? Por isso que a auditoria tem que ser independente. No Brasil, o TSE diz que eles mesmos auditam as urnas. E a gente tem que acreditar. Né? Tem que acreditar. Eles também. Há uma semelhança imensa no discurso. Esse discurso aí poderia ter sido feito claramente pelo presidente do TSE, pelo Alexandre de Moraes, pelo Barroso, pelo Gilmar Mendes. Esse discurso de nós temos o melhor sistema do mundo, nós temos todas as certificações, nós somos os mais confiáveis, olha o sistema dos Estados Unidos, que vergonha, etc, etc. Esse discurso, eu diria que não é que ele poderia ter sido feito. Ele foi feito exatamente da mesma forma por quase todos os últimos presidentes do TSE que o Brasil teve. Quantas vezes você ouviu o Alexandre bater no peito para dizer que o sistema eleitoral brasileiro era infalível? Quantas vezes você viu a esquerda americana bater no peito para dizer que o sistema americano era maravilhoso? Quantas vezes vocês viram isso? Isso foi uma coisa que aconteceu o tempo inteiro aqui. Para vocês terem uma ideia, aqui se chamava de The Big Lie, a grande mentira, a ideia de que tinha havido fraude nas eleições americanas. No entanto, mais de 30 estados mudaram, acho que 34 estados dos 50 mudaram a sua legislação para mudar práticas eleitorais que aconteceram em 2020. Essa, inclusive, é uma das poucas esperanças que a gente tem para que haja eleições limpas nos Estados Unidos. Em seguida, a Venezuela retirou o convite ao Fernandes
para observar as eleições. Tá aqui a notícia também reproduzida no Paulo Figueiredo Show. Ex-presidente da Argentina, Alberto Fernandes, disse que o regime de Maduro retirou o convite feito pelo CNE para observar as eleições na Venezuela. No X, o peronista anexou uma cópia da carta no dia 12 de julho, na qual o Conselho Nacional Eleitoral venezuelano o convidava para ir ao país. Entretanto, Fernandes escreveu na terça que o regime Maduro pediu para que não viaje e desista de cumprir a tarefa que foi confiada. Aí diz o Fernandes aqui: a razão que me foi apresentada é que, na opinião daquele governo, as declarações públicas feitas por mim para o meio de comunicação nacional causaram desconforto e levantaram dúvidas sobre a minha imparcialidade. Eles entenderam que a coincidência com que o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, havia expressado um dia antes gerou uma espécie de desestabilização no processo eleitoral. O Brasil Na terça-feira, Fernandes havia falado em entrevista na rádio Com Voz que Maduro deveria aceitar o resultado caso derrotado no domingo. A declaração de Lula que a Fernandes fez referência foi dada pelo brasileiro numa entrevista à agência de notícias na segunda, essa última segunda, onde o petista Lula disse ter ficado assustado com a fala de Maduro sobre um banho de sangue caso ele seja derrotado. E aí diz que quem perde as eleições toma um banho de voto. O Maduro tem que aprender. Quando você ganha, você fica. Quando você perde, você vai embora. A fala do Lula. Maduro respondeu pro Lula tomar um chá de camomila e reclamou que as eleições brasileiras não são auditadas. Olha o tamanho dessa treta. O TSE responde, dizendo que a urna brasileira... E aí, cara, como é que esses caras não estão nos inquéritos das fake news? O TSE responde que a urna brasileira é totalmente auditável. Totalmente auditável. Aí o que eles dizem? O que o TSE diz? Eu quero ler aqui no texto. Todas essas notícias estão no site do Paulo Figueiredo Show. Né? Diz aqui, em um deles, no vídeo do Maduro, ele diz que o TSE declara que a urna já imprime, após a votação, o boletim de urna. Então, tá pronto. Isso é a auditoria do TSE. Então, o que é a auditoria do TSE? E a gente precisa, é um assunto que eu evito comentar aqui, porque eu acho que liberdade de expressão é um assunto que precede a discussão do sistema eleitoral brasileiro, que a gente precisa fazer num determinado momento, mas antes a gente precisa ter liberdade de expressão. Então, não adianta eu discutir aqui e daí começar uma série de derrubadas, etc, etc. Então, não adianta a gente aprofundar aqui. Mas a tese do TSE é que você vai lá, digita o seu número na maquininha, a maquininha registra e ela imprime um boletim de urna. Como é que é feita a auditoria? Simples, você confere o boletim de urna com os números da maquininha, certo? Mas, primeiro, a auditoria, por definição, tinha que ser independente. Essa auditoria é feita por eles mesmos, e não é sequer uma auditoria. É uma cópia do que a própria urna registrou. Então você não tem nenhum, de fato, processo de auditoria. Nesse sentido, pelo menos o Maduro tem lá a auditoria feita pelos 16 primos dele. E o TSE resolveu. E a gente, é óbvio que isso é muito maravilhoso, ficar vendo o TSE brigando com o Maduro. Eu tô aqui, né? Tem um meme, um sticker no WhatsApp que é um patinho comendo um sanduíche falando assim: briguem, desgraçados, briguem. Né? Porque entre uma briga entre o TSE e o Nicolás Maduro, a gente torce pra briga. Né? E não tem por que eles brigarem, mas se puderem brigar, é melhor, né? Tomara que briguem. E aí o TSE desiste de enviar observadores à Venezuela após a fala de Maduro. Então não vai mais ter nem da Argentina, nem do Brasil. Né? O TSE informou na quarta
que não vai mais enviar os 2 observadores para acompanhar a eleição presidencial na Venezuela, o que é uma palhaçada. Os observadores não fazem absolutamente nada. É engraçado que todo mundo sabe a roubalheira que foi a eleição na Venezuela, as últimas eleições. A Venezuela não tem eleições livres há mais ou menos 20 anos, e os observadores, né, as fundadoras do Black Lives Matter, são os observadores e tudo. Não, tá tudo muito bem. Devem ter mandado o Barroso também. Barroso, nossa, maravilhoso o sistema da Venezuela. Acho que o Barroso observou a eleição americana e falou que era uma maravilha. Aconteceu, por um acaso, de ter encontrado centenas e centenas de indícios de fraude. Mas o importante é que o Biden ganhou, né? A própria decisões da Corte, a Suprema Corte da Pensilvânia, decidindo sobre a ilegalidade da forma como as assinaturas foram verificadas, a mesma coisa em relação aos tribunais do Arizona. Como eu disse, mais de 30 estados. Então, esses observadores que o Brasil manda não servem para nada, todo mundo passeando e a esquerda validando a eleição do outro. Só que parece que alguma treta deu aqui. Alguma treta deu, e a gente não sabe qual é o futuro dessa treta. A gente tem que lembrar que o sistema da esquerda revolucionário, eles expelem de vez em quando alguns agentes que não estão cumprindo a cartilha. Eles expelem alguns agentes que não estão mais cumprindo a cartilha. O que é, Bruno? O Bruno está dizendo aqui que não está entendendo o StreamYard. Tecnologia dá bug. Bruno, você tem que aprender um negócio. O StreamYard, que é por onde a gente faz a nossa transmissão, é um bom software. Mas o único software que é infalível é o software do TSE, cara. Entenda. Então, assim, até que o TSE lance um sistema de streaming, a gente vai ter problemas na transmissão, cara. Você tem que lidar com isso, tá? Isso aí você tem que... faz parte. Tá rindo aqui no nosso chat, mas é isso. De vez em quando dá chabu, tem que subir de novo. Mas, posto tudo isso, né, a gente está falando da Venezuela, o Brasil desistiu de enviar observadores, o Fernandes já não vai mais observar, e o mais maneiro disso tudo, porque eu sempre gosto de me divertir na forma como a imprensa faz a cobertura dos eventos. E isso é disparado o mais divertido, porque... Isso é muito bom. Quando o Maduro começou a criticar o sistema eleitoral brasileiro, imediatamente ele foi colocado na caixa dos bolsonaristas. Não, Bruno, eu não sei se você tem as imagens. Maduro adota discurso de Bolsonaro e diz que o sistema eleitoral do Brasil não é auditável. A Raquel Landim diz: é inadmissível tolerar a fala bolsonarista. Meu Deus do céu, como pode um troço desse escrever, cara? Isso aí tinha que estar... Pô, eu não sei nem onde é que isso aí tinha que estar. Tinha que estar escrevendo, porra, no quadro, igual o Bart Simpson. Impossível tolerar a fala bolsonarista de Maduro sobre as eleições no Brasil. Impossível. E Folha de São Paulo, Maduro lembra Bolsonaro. Maduro lembra Bolsonaro. Cara, é muita maluquice para pouco jornal. Mas é óbvio que o mais ridículo de todos foi o Reinaldo. Reinaldo é disparado o mais ridículo de todos. Vocês não pensem no chat aí. Vocês atenção, esquerdas brasileiras. Tá aí, o seu Nicolás Maduro agora está repetindo sobre as eleições brasileiras aquilo que diz Jair Bolsonaro. E não é a primeira vez. Em dezembro do ano passado, nós discutimos isso aqui. E eu fiz essa associação já do Nicolás Maduro com o Bolsonaro. Oh, meu Deus do céu! Em dezembro do ano passado, Reinaldo, você já estava associando o Bolsonaro ao Maduro. Cara, velho... Não é possível. Não é possível. Não é possível que você não lembre, cara. Não é possível que você não lembre
que o Bolsonaro é o cara que cortou relações com o Maduro, que não reconhecia o Maduro como presidente porque ele garfou a última eleição, cara. Não é possível que você não perceba que o primeiro ato do Lula foi convidou o Maduro para a posse dele. Não é possível que você não saiba que o Maduro e o Lula, os dois, fazem parte do Foro de São Paulo, que o Lula recebeu no Foro de São Paulo, desse último que teve, em Brasília, o Maduro com todas as honras de chefe de Estado. Não é possível que você não veja que o Lula apoiou as eleições do Maduro, enquanto o Bolsonaro critica o Maduro desde sempre, e o Chaves, antes disso, que também era parceiro do Lula, de quem o Maduro é herdeiro político. Você não pode ser tão desonesto com o seu público. Desde dezembro de 2019, do ano passado, sei lá, que você falou, eu já estava fazendo associação. Não pode, isso é muita vergonha. Ô Reinaldo, eu sei que você já perdeu todos os seus escrúpulos, eu sei que você já perdeu tudo que você tinha para perder, em nome sabe-se lá do quê. Mas, pô, não é possível que não tenha um fundo nesse poço, cara. Associação de Bolsonaro com Maduro. Queridos companheiros progressistas, chega de endossar um fascistoide que repete lá sobre a eleição brasileira o que diz a extrema-direita aqui. Mas só para quem endossa o fascistoide, o maior endossador desse fascistoide, e aí a gente concorda realmente, o Maduro é um fascistoide, o maior endossador é o Lula. É esse que você ama tanto, Reinaldo. É esse aí. Inclusive, financeiramente, quem salvou o Maduro muitas vezes foi o Lula, que disse que a democracia da Venezuela era uma democracia relativa. Enquanto o Bolsonaro chama o Maduro por todos os nomes de ditador, o Lula diz que a Venezuela tem uma democracia relativa. Esse que você ama tanto, que você defende com unhas e dentes. Né? Demonstrando que, na verdade, quem tinha uma perspectiva realmente chavista de exercício de poder era Jair Bolsonaro. Quando eles acusavam a venezuelização do Brasil, quem queria fazer eram eles. Porque era um grupo civil, autoritário, de perspectivas fascistoides. Peraí. Eu vou botar o teu Tico e o Teco para funcionar. Eu queria muito estar com você pessoalmente, Reinaldo, para fazer essa pergunta. Então, por que o Lula se quem queria venezuelizar o Brasil era o Bolsonaro, por que o Lula que apoia o Maduro e o Chaves? Por que o Bolsonaro não apoia? É muita desonestidade. E que contava ter uma retaguarda militar para suas maluquices. Maluquices do tipo, né? Uma eleição auditável e transparente. Essas maluquices. Exato. Isso é o cúmulo do gaslighting, porque é exatamente sobre isso que a gente está falando. A maluquice que o Bolsonaro queria ter respaldo era para ter um sistema eleitoral auditável. Assim, era coisa de maluco, mas realmente é coisa de maluco. O que fazia Chávez na Venezuela e o que faz Nicolás Maduro, né? Vamos parar de chamar essa gente de progressista. Que tristeza, né? Dá uma tristeza, porque eu comprei livro do Reinaldo, eu vi o Reinaldo na Veja, ouvia o Reinaldo no rádio. Não sei se alguém ouve, alguém tem notícia de qual a audiência do Reinaldo Azevedo hoje em dia? Eu não conheço mais ninguém que escute. Só chegam para mim esses vídeos pra gente fazer react, pra gente se divertir, porque hoje o programa, isso aqui é um momento de diversão, momento de riso. Momento de riso, e inclusive momento de riso do Bolsonaro, que resolveu comentar isso num tweet. Diz, não esse. O tweet do... o Bolsonaro, é isso mesmo, desculpa, Bruno. Tá aqui, ó. Maduro is my friend, kkkkkkkkk.
E o que o Bolsonaro está dizendo é, obviamente, uma ironia, que a imprensa não entendeu. Pô, Maduro agora é meu amigo, né? Tá zoando o Reinaldo Azevedo, zoando a Raquel Landim, por aí vai, dizendo, pô, agora o Maduro é meu amigo, kkk. A imprensa fez que não entendeu, ou fingiu que não entendeu que o kkk era ironia, e noticiou. E a gente nunca sabe a linha entre a cretinice e a estupidez na imprensa é muito difícil de ser detectada. Então tem várias aqui oportunidades, vocês vão ver que eu não sei quando eles estão sendo cretinos e quando eles estão sendo estúpidos. Eu não sei se a Raquel Landim é mais cretina ou mais estúpida. O caso do Reinaldo eu sei que ele é mais cretino. No caso da Raquel Landim eu não sei, não a conheço. O Reinaldo eu ainda acompanhei um pouco e sei que ele não é estúpido. E também sei que ele é cretino. Então, muitas vezes essa linha de quando a imprensa vê um tweet desse do Bolsonaro e se ela diz, noticia, como noticiou o Poder 360, eu acho, e vamos falar aqui sobre isso, Bolsonaro diz que Maduro é amigo dele, eu não sei se o jornalista era estúpido e não entendeu que o presidente estava fazendo uma ironia, ou se ele entendeu e preferiu reportar a notícia falsa. A gente não sabe, né? Mas alguém tem que falar para a assessoria do Bolsonaro, não sei se foi o Carlos, quem fez esse tweet, que se você está escrevendo em inglês, não se ri com kkk. KKK, aliás, nos Estados Unidos, é aquela galera de capuz, com tocha na mão e tal, que perseguia os negros, aqueles caras do Partido Democrata, né? Então, só tomar cuidado, porque daqui a pouco vão dizer que o Bolsonaro está defendendo a Ku Klux Klan, quando ele ri com kkk. Então, fica a dica aí, Carlos e companhia, que se você quiser rir em inglês, é LOL, L-O-L, ou L-M-A-O, que é LOL, laughing out loud, rindo alto, ou L-MAO, né, ou laughing my ass off, rindo até o meu cu cair da bunda. E as duas são expressões utilizadas aqui quando você vai rir em inglês, fica a dica. São Paulo Figueiredo, show! E não deixa de marcar o seu like e se inscrever no canal se você não inscreveu, e se inscrever no meu novo perfil na rede do Elon Musk, que eu quero chegar a pelo menos 100 mil pessoas em breve. Até a próxima.